Por que parcelar é tão agradável psicologicamente? Porque reduz muito o atrito no consumo. Então, do ponto de vista financeiro, há sim argumentos que justifiquem que parcelamento seria sempre uma boa opção. Claro, levando em consideração os números, como eu disse, não pode ter juros embutidos. Quanto maior parcelamento tu tem e um menor fluxo financeiro você vai tendo para cobrir aquelas obrigações já pré-estabelecidas, menor vai ser o teu bem-estar financeiro. Quando eu influo o meu orçamento com muitas parcelas, ou seja, eu inicio o mês já sem dinheiro, acaba a minha segurança e acaba com a minha liberdade. Eu olhei uma promoção, nossa, eu vou lá comprar aquela promoção. Para, controla, sistema 2, pensa, respira e não pira. E no longo prazo, pro meu orçamento, pro meu dia a dia, será que faz sentido eu parcelar? Parcelamentos. A minha avó, ela tinha uma frase que ela dizia para minha mãe, né? Que se não é com parcela, não tem como a gente adquirir as coisas, porque pobre só consome e só tem acesso quando faz parcela. E essa frase da minha avó é meio icônica para boa parte das pessoas que têm essa crença de que só se conquista coisas por meio das parcelas. As parcelas, elas surgiram lá na década nem a década, né? Lá na Revolução Industrial. Então, assim, parcelamento realmente é algo que surgiu há muito tempo atrás e que dívida, se nós formos pensar, também é uma forma de parcelamento, né? Mas será que isso é a melhor alternativa? E como gerir depois que eu já tenho parcelas? E dívidas, já que dívidas são parcelas. Será que eu devo pagar primeiro as menores ou as que têm maior taxa de juros? E alinhado a isso, que também está diretamente relacionado do ponto de vista teórico, como que eu devo tomar também decisões em relação ao meu dia a dia, né, de tarefas? Qual é a tarefa que eu devo fazer primeiro? Assim como surge a dúvida de qual é a dívida que eu devo pagar primeiro, em relação a tarefas também, a gente fica naquele conflito diário. O que eu devo pagar primeiro? Eu devo fazer, desculpa, né? O que eu devo fazer primeiro? Eu devo fazer a atividade principal? Eu devo fazer aquela atividade mais curta? E assim sucessivamente. Então, são diversos questionamentos que nós vamos nos fazendo, né? De primeiro, se parcela é bom ou ruim. Depois, eu já tenho parcela, agora como que eu vou gerir isso para fazer com que as minhas escolhas sejam melhores, né? Quitar essas dívidas, enfim, e também no meu dia a dia das tarefas. Esse é o tema do episódio de hoje. Vamos falar sobre parcelas, sobre como gerir dívidas e como gerar nosso tempo, né? Gerir o nosso tempo também, porque tecnicamente está tudo relacionado. A forma com que eu decido sobre dívidas também está relacionado com a forma com que eu decido sobre como gerir as minhas tarefas. E eu sempre compartilho meu dia a dia no Instagram e as pessoas mandam assim, nossa, Jéssica, queria saber um pouco mais sobre como que tu organiza a tua rotina, tuas tarefas, enfim, porque tem uma certa dificuldade de fazer isso e hoje nós vamos discutir em meio a essas questões de como tomar melhores decisões com as dívidas, nós também vamos discutir um pouquinho sobre como tomar melhor decisões em relação às tarefas que a gente faz no nosso episódio número 93 do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais e toda terça-feira às 19 horas estamos aqui com um episódio novo falando sobre comportamento financeiro, tomada de decisão, bem-estar, com o objetivo central de aprender cada vez mais sobre como nós funcionamos e a partir desse aprendizado tomar melhores decisões, lidar melhor com o nosso dinheiro e viver melhor. Eu acho que esse é o grande objetivo do podcast Mais que Finanças. Seja muito bem-vindo, sem mais delongas. Vamos falar aí sobre todo esse mundo, né, de parcelas. Como eu introduzi, parcela é algo que surgiu há muito tempo, lá na Revolução Industrial. E, obviamente, quando a gente pensa em parcelas, assim como pensava a minha avó, tem-se, né, vários benefícios do uso da parcela. Então, alguns deles que a gente pode citar é realmente o acesso. Então, coisas que hoje as pessoas têm, né, condições de ter acesso, antigamente elas não teriam se não houvesse parcelamento. Então, eu vou utilizar ali, vou comprar, sei lá, uma máquina de lavar. Eu vou ir na loja, na Magazine Luiza da vida, e eu consigo fazer parcelamento e comprar essa máquina em 12 vezes, 24 vezes. O próprio uso do cartão de crédito é um meio de parcelamento e é facilitado, extremamente facilitado.
eu posso comprar roupas parceladas, eu posso comprar tênis parcelado, eu posso comprar o que eu quiser parcelado. A mesma forma, a dívida. Dívida é uma parcela. Então, qualquer coisa que eu possa, que o meu nome seja liberado ali, eu posso vir a fazer uma parcela e comprar e adquirir, seja um carro, seja uma casa, seja, né, um financiamento imobiliário, qualquer coisa eu posso estar ali fazendo um compromisso, firmando um contrato, fazendo esse parcelamento e comprando. Então, tem esse benefício do acesso. Outro benefício que muitas pessoas que trabalham diretamente com finanças, olhando só para o ponto de vista numérico, elas dizem que é inflação. E do ponto de vista numérico, realmente tem esse benefício. Pensa só, um telefone. Um telefone não, porque telefone é tecnologia e tecnologia fica obsoleta rápido, como diz minha mãe, né? Obsoleta eu acho uma palavra muito de olhar e dizer assim, ó, nossa, essa pessoa não é tão jovem, porque obsoleto é uma palavra bem antiga. Mas que eu não sei, não consigo vir na minha palavra um sinônimo para obsoleto, mas é que troca rápido, né? A tecnologia é uma coisa que ela troca muito rápida e aquilo que era novo passa a ser velho em um ano. Então, tecnologia não é um bom exemplo. Mas vamos usar um outro exemplo, sei lá, um colchão. Quando tu compra um colchão, digamos que esse colchão, eu vou colocar números redondos para facilitar. E aí eu vou dizer um número bem alto, assim, para um colchão, né? Digamos que um colchão, uma cama lá custe 12 mil reais e tu vai parcelar em 12 vezes R$ 1.000 por mês. Tá, fiz essa parcela. Então, todos os meses eu vou pagar R$ 1.000 até que em 12 meses eu quitei o colchão. Se nós formos pensar, em um ano, quanto a inflação, ou seja, a variação dos preços, não vai fazer com que esse mesmo colchão acabe tendo um valor maior. Então, o meu dinheiro ele vai perdendo o poder de compra ao longo do tempo. E quando ele perde o poder de compra ao longo do tempo, eu preciso de mais dinheiro para adquirir o mesmo bem. Então, o que antes eu precisaria de 12 mil reais para comprar um colchão hoje e parcelar ele e pagar os mesmos 12 mil, se eu não parcelar, eu tenho que colocar os 12 mil inteiro hoje. E aí eu estou perdendo esta oportunidade, né? Eu estou perdendo este ganho da inflação. Então, se eu parcelo, eu vou estar lá no 12º mês, ainda pagando os 1.000, correspondente aos 12 mil, só que o colchão já vai estar valendo, sei lá, 13 mil, 14 mil reais. Então, tem esse benefício da inflação. Obviamente que não pode ter juros, né? Então, assim, vou fazer uma compra parcelada e tem juros embutido, aí esse benefício vai por água abaixo. Mas se não houverem juros embutidos, a gente pode pensar sobre esse ponto de vista. Aqui eu comprar parcelado, eu vou comprar com o preço atual de hoje, mesmo parcelando em 12 vezes, eu vou comprar com o preço atual de hoje, só que eu não vou desembolsar o dinheiro integral. Então eu tenho um benefício da inflação no longo prazo. Essa é algum dos aspectos que muitas vezes as pessoas utilizam como justificativa, assim como investimento. Se você tem o dinheiro, é interessante que você possa parcelar, porque daí você não vai ter aquele desembolso integral, você vai fazer o parcelamento e aí você vai ganhar com a remuneração daquele dinheiro investido e só vai pagando parcelado. Isso é um outro aspecto relacionado a isso. Então, do ponto de vista financeiro, há sim argumentos que justifiquem que parcelamento seria sempre uma boa opção. Claro, levando em consideração os números, como eu disse, não pode ter juros embutidos, ou se tiver juros, os juros eles têm que ser menores do que aquilo que eu vou ganhar de rentabilidade do dinheiro que eu vou investir. Então, digamos assim, tem juro, o juro é de 2%, mas o que eu vou ganhar é 4%. Então, significa que o que eu vou ganhar é além dos juros que vão me cobrar, o que é bem difícil acontecer. Por isso que, assim, embora existam esses argumentos do ponto de vista financeiro, tem que calcular porque nem sempre a gente tem essas evidências muito claras, assim, porque dependendo se tem juros, a análise precisa ser mais minuciosa. Mas sim, se não houverem juros, vale a pena muitas vezes fazer os parcelamentos. Esses são os aspectos práticos que beneficiam os parcelamentos. Do ponto de vista psicológico, digamos assim, por que parcelar é tão agradável psicologicamente? Porque reduz muito o atrito no consumo.
E sempre que eu reduzo o atrito no consumo, que eu facilito a tomada de decisão para comprar um item, um bem, ou seja lá o que for, sempre que eu facilito isso, acaba que as pessoas compram mais, né? Então, o que que eu quero dizer com redução de atrito? Pensa só no colchão. Se você tivesse que desembolsar 12 mil reais para comprar um colchão, você olharia e diria assim: nossa, eu não vou gastar 12 mil reais para comprar um colchão. Eu já tenho um valor um tanto quanto, né, de um mega colchão, mas era só para dividir certinho 1.000 reais por mês. Mas se a gente for pensar, dói, né, esses 12 mil direto, assim, à vista. Agora, é 1.000 reais por mês. 1.000 reais por mês é bem melhor do que 12 mil reais, né? Então, tu percebe que é como se reduzisse o atrito, a tua percepção do que tu tá desembolsando acaba sendo inferior quando a gente usa parcelamento. E se tem essa percepção subjetiva de valor inferior no parcelamento, nós ficamos mais motivados a parcelar. É como se realmente aquele parcelamento ele reduzisse a nossa percepção de que nós estamos desembolsando um valor tão considerável para comprar aquele bem. Da mesma forma com que as nossas avaliações de dinheiro elas sempre são subjetivas, a nossa avaliação de desembolso também. Então, como a minha avaliação de desembolso é subjetiva, eu vou olhar para o que está saindo do meu bolso naquele mês. Tanto é que quantas vezes a gente não escuta assim, né? Ah, parcela cabe no bolso, então compra. Parcela cabe no bolso, então compra. Parcela cabe no bolso, então compra. Portanto, a gente tem que realmente perceber que psicologicamente parcelar gera esse benefício, que é um benefício de nós olharmos e o valor psicológico ali ele ser inferior e isso motivar com que nós, vou comprar porque cabe no meu bolso. Isso é um aspecto psicológico que incentiva o consumo. Então, tem, né, benefícios, o que eu trouxe até aqui são os benefícios das parcelas, que são tanto benefícios práticos, inflação, acesso, investir o dinheiro e ir pagando parcelado, e psicológico, que tem essa questão de redução de atrito e a percepção psicológica ela ser realmente menor, né? A dor do pagamento ela ser menor, porque eu estou parcelando, não estou desembolsando um valor integral. Mas aí, olhando esses benefícios, a gente pensa, tá, e no longo prazo, para o meu orçamento, para o meu dia a dia, será que faz sentido eu parcelar? Será que parcelar é a melhor estratégia do ponto de vista de gestão financeira? E sabe que eu comecei, né? Eu sempre defino o tema do podcast e começo a fazer pesquisas. Na maior parte das vezes acontece assim. Por vezes acontece de eu estar ali estudando e identificar um artigo que eu acho muito interessante de trazer, mas na maior parte das vezes o que acontece é que, nossa, eu estou interessada em estudar tal coisa e aí eu vou buscar. E aí nessa minha busca eu já fui enviesada, né? Dizendo assim, quais são os prejuízos para o bem-estar financeiro do uso de parcelas. Porque eu, Jéssica, parto do pressuposto de que quando você tem muita dívida, ou seja, muitas parcelas, porque parcelamento é uma dívida, você está se endividando. Se você tem parcelas a pagar, você é endividado. Se você tem parcelas a pagar no cartão de crédito, você é endividado. Então, você já tem uma dívida. E aí, o que acontece? Indo, né, nesse padrão de comportamento muito motivado por esse benefício da percepção subjetiva de desembolso ser pequena, ter redução do atrito, as parcelas elas facilitam o consumo. Portanto, você vai comprando, parcelando, comprando, parcelando, comprando, parcelando. O que o acúmulo de parcelas vai fazendo no teu orçamento? Vai fazendo com que quando tu inicia o mês, tu dá o start no mês, como você já tem muitas parcelas a serem cobertas ali, já tem um compromisso com as parcelas muito grande, tu inicia o mês e muitas vezes o teu dinheiro ele só vai bancar aquilo que tu já tinha de compromisso. Portanto, na minha concepção, e isso é uma hipótese que eu estou levantando, inclusive tem várias coisas que eu vou estudando e dizer assim, nossa, isso aqui daria uma pesquisa bem interessante, e essa é uma delas. A minha hipótese é de que, e é por que eu estou dizendo que é minha hipótese, porque eu não encontrei um estudo que valida a minha hipótese. Então, quando eu falo alguma coisa que
É o que eu acho, eu aviso, porque a maior parte das vezes eu estou dizendo que os estudos mostram. E isso não, é uma hipótese que eu estou levantando. Qual é a hipótese que eu estou levantando? Que quanto maior parcelamento tu tem e um menor fluxo financeiro você vai tendo para cobrir aquelas obrigações já pré-estabelecidas, menor vai ser o teu bem-estar financeiro. Por que menor vai ser o teu bem-estar financeiro? Porque pensa comigo, se você já assistiu aqui os podcasts que eu falo de bem-estar financeiro, o bem-estar financeiro ele parte de dois princípios básicos. Eu tenho que ter segurança no curto e no longo prazo, e eu tenho que ter liberdade no curto e longo prazo. Quando eu influo o meu orçamento com muitas parcelas, ou seja, eu inicio o mês já sem dinheiro, acaba a minha segurança, porque qualquer coisa que aconteça, eu fico completamente sem condições de arcar com aquela responsabilidade nova que vai surgir, a não sei que eu tenha reserva de emergência, mas assim, no mês eu já fico apertada, então acaba com a minha segurança e acaba com a minha liberdade, porque eu não tenho liberdade de escolha durante o mês, porque o meu dinheiro já está todo comprometido, então eu preciso simplesmente pagar a conta. E aí as pessoas começam a entrar naquele looping de que trabalho, recebo, pago conta. Trabalho, recebo, pago conta. E isso reduz a percepção de bem-estar. Por isso que a minha hipótese é de que realmente um número muito grande de parcelas vai fazer com que você tenha menor bem-estar. Como eu falei, isso é uma hipótese minha, mas eu realmente acho que faz sentido. E aí eu trouxe essa hipótese aqui no escritório, né, discutindo com o Guilherme e com o Matheus. E aí o Matheus disse assim, mas tem um contraponto. E ele tem razão no contraponto dele. O que acontece? Você pode perguntar assim, tá bom, Jéssica, eu também concordo contigo que inflar o número de parcelas no meu orçamento pode me trazer um prejuízo. Mas e se eu utilizar as parcelas de forma inteligente com os benefícios que tu começou a falar no podcast? Será que isso não pode ser benéfico? E aí o Matheus trouxe esse contra-argumento, né? Será que se as pessoas fossem utilizarem parcelas de forma mais racional, as parcelas não podem as beneficiar? E aí o primeiro ponto, né? Acho que tem duas variáveis aí que podem fazer com que a gente tenha um bom uso de parcelas. E aí já pensa no teu caso se você se enquadra. A primeira variável é renda. Eu preciso, para que eu consiga ter um benefício efetivo do uso de parcelas, eu preciso ter uma renda considerável. Ou seja, eu preciso estar bem de vida. Porque se eu não estiver bem de vida, que o meu fluxo ele me dê liberdade e segurança, e que realmente quando inicio o mês eu não esteja no completo vida ou morte, porque eu só tenho dinheiro suficiente para pagar o que eu já tinha pré-estabelecido, se eu tiver nessa condição, a parcela não vai ser benéfica. Agora, se eu tiver fluxo financeiro que me permita parcelar, comprar lá o colchão em 12 vezes, mas isso não gerar influência nenhuma no meu orçamento, que eu consiga manter o que dentro da teoria da escassez se chama de folga, que nada mais é do que tu ter uma sensação, né, uma liberdade de orçamento maior. Se tu tem essa liberdade, ou seja, tem uma boa condição financeira que te permita fazer parcelas inteligentes, se beneficiando do aspecto de inflação, se beneficiando do aspecto de ter desconto no pagamento à vista, se beneficiando de manter o seu dinheiro investido, ou seja, tu já tem dinheiro sobrando porque teu dinheiro está investido. Se você está neste ponto em que você tem uma renda superior, você pode sim se beneficiar das parcelas. Porque neste caso, você não inicia o mês e está completamente à deriva. E aí pode ser que seja, sim, uma boa organização, mas aí precisa ter muita maturidade financeira. Definição dos objetivos bem claro, os investimentos bem organizados, para que você não vá se... Não, tá tudo bem, eu tenho folga financeira, então eu vou fazer essa parcela, mais essa parcela, mais essa parcela. Só que dinheiro nunca é infinito. E é muito fácil gastar dinheiro. Então daqui a pouco tu entra nesse looping de... a Jéssica disse que eu posso me beneficiar de parcelas se eu tenho um bom fluxo financeiro, então eu vou parcelar absolutamente tudo. E aí tu começa a parcelar absolutamente tudo e tu te endivida além do que tu teria condições de pagar. Aí ferrou com tudo. Por isso que eu digo que tem que ter muita maturidade para usar parcelas. Então essas pessoas, sim, podem se beneficiar. E um outro grupo que pode se beneficiar sem descartar esse primeiro aspecto, então é um somatório e não um ou outro, né? É os dois juntos,
é tu ter uma boa capacidade cognitiva, ou seja, tu, dentro do processo ali de sistema 1 e sistema 2, tu ter um sistema 2 bem apurado. O que é ter um sistema 2 bem apurado? É realmente você ter uma capacidade de raciocínio lógico bem apurado, você conseguir controlar os teus impulsos, ter maior autocontrole, ter uma gestão efetiva do teu dinheiro. Não é simplesmente agir no impulso, agir no imediatismo, agir na intuição. É você ter essa capacidade de, peraí, inibe aquele comportamento imediato. Por exemplo, eu olhei uma promoção. Nossa, eu vou lá comprar aquela promoção. Para, controla, sistema 2, pensa. Respira e não pira. Eu brinco muito sobre o respira e não pira com os meus mentorados. Respira e não pira, analisa a situação, vê se realmente precisa e aí toma uma decisão. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que têm um fluxo financeiro bem robusto, somado com uma boa capacidade cognitiva de inibir impulso, de tomar boas decisões racionais, todas no sistema 2, somando esses dois aspectos, sim, pode ser que parcelas sejam um fator interessante para incorporar ali na vida dela. Lembrando que eu preciso para isso ter maturidade financeira, além desses outros dois que eu acho que são bem importantes. Então é realmente tu ter um nível de uma estrutura financeira diferente. O que acontece? Boa parte das pessoas não tem isso. Não tem um bom controle inibitório, então elas respondem muito imediatistas e também não tem um fluxo financeiro com folga que as permitem parcelar sem um grande prejuízo no bem-estar financeiro delas. E aí essas pessoas, elas parcelam sem ter a menor condições de estar parcelando. Teve um estudo muito interessante a esse respeito, que eles fizeram o seguinte, eles pegaram 1.500 pessoas e eles avaliaram se essas pessoas elas tinham mais ou menos parcelas e como que elas se comportavam diante dessas parcelas, se elas eram mais imediatistas ou não, né? Mais aquele senso de impulsividade, essa é a palavra, né? Se elas eram mais impulsivas ou não. Eles descobriram nesse estudo que quando a pessoa ela tem uma maior predisposição a parcelar, ela também tem uma característica de impulsividade maior. E aí é esse o ponto que eu quero chamar a atenção. Embora eu acredito que algumas pessoas podem se beneficiar das parcelas, que sejam, como eu já mencionei, pessoas que tenham um bom fluxo financeiro e uma boa capacidade cognitiva, a maior parte de nós não vai se beneficiar do uso de parcelas. Por quê? Porque o uso de parcelas reduz o atrito do consumo, como eu mencionei no início, e amplia a impulsividade, como esse estudo mostrou. Em outras palavras, o que acontece? Quando você vai numa loja parcelar o colchão, seguindo no exemplo do colchão, você chega na loja pensando assim, eu vou comprar um colchão de 6.000 reais, esse é meu teto, tá? E eu vou parcelar, e eu tenho um orçamento de 1.000 reais por mês para parcelar esse colchão. Então, eu tenho 1.000 reais, durante 6 meses vai dar 6.000 reais. Ok, eu vou para a loja. Aí você chega na loja e a vendedora ela começa a te contar sobre aquele colchão, sobre as possibilidades daquele colchão. E aí você questiona e diz assim, mas esse colchão tem tal característica, e ela olha pra ti e diz assim, esse não, mas peraí, vem cá, deixa eu te mostrar um outro colchão que tem todas essas características que você tá pedindo. Aí ela chega na frente do colchão de 12.000 e começa. Nossa, esse colchão, ele tem massageador. Esse colchão, ele tem proteção contra ácaros, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Esse colchão, ele tem molas disso, mola daquilo, e espuma de não sei o que, e densidade, sei lá, eu não entendo nada de colchões, né, obviamente. E aí ela começa a construir toda uma história para você. Lembra que eu já gravei um episódio aqui falando sobre a ilusão da compreensão, ou a ilusão da narrativa, que nós somos muito suscetíveis a sermos envolvidos por narrativas, e aquela narrativa ela vai nos envolvendo a ponto de que a gente realmente acha que aquela ali é a decisão mais racional a ser tomada. E aí você está na loja,
A sua cabeça racional tinha determinado ao sair de casa que o seu teto era R$ 1.000 por mês em 6 parcelas. Você chega na loja, a vendedora conta toda essa lógica de raciocínio para você e você sai da loja com 12 parcelas de 1.000 ao invés de 6 parcelas de 1.000. O que está acontecendo aqui? Exatamente o que esse artigo mostrou. Que o fato de existir a possibilidade de parcelas, ele faz com que você seja mais impulsivo. Você não foi para a loja querendo comprar o colchão de R$ 12.000, você foi para a loja querendo comprar o colchão de R$ 6.000. Mas aquilo ali pareceu tão coerente para você, e inclusive você mesmo se autoconvenceu no sentido de dizer assim, ai, mas é o sono, e sono é uma coisa de qualidade. Eu também já vi a Jéssica falando sobre sono ser uma coisa de qualidade. E você vai construindo também a sua própria narrativa para tornar aquela decisão aparentemente muito racional. E aí você vai lá e compra o D12. Então percebe que o fato de ter a possibilidade de parcelar em 12 vezes e isso estar dentro do seu orçamento de R$ 1.000 no mês, fez com que você saísse de um colchão que custava 6 e dobrasse para ir para um colchão que sai 12. Portanto, você gasta muito mais pelo fato de ter a possibilidade de fazer parcelas. Portanto, para nós, meros mortais, eu não sugiro que você construa a sua vida financeira com base em parcelas, a não ser que você não seja um mero mortal e que você já tenha uma estrutura financeira muito sólida e que você seja uma pessoa extremamente racional e organizada no uso do dinheiro, que tenha maturidade financeira. Caso contrário, toma muito cuidado com as parcelas, porque as parcelas elas vão reduzir o teu atrito no consumo, elas vão psicologicamente ser muito confortáveis, como eu já mencionei, e aí você vai gastar mais do que você mesmo havia planejado pelo simples fato de existir ali a disponibilidade de parcelas. E se nós formos pensar, o cartão de crédito é isso. É esse reforço, como a minha avó dizia, de que pobre para conseguir as coisas precisam parcelar. Então tá tudo bem parcelar? O problema é que parcelar nada mais é do que antecipar prazeres que você ainda não tem condições de pagar. E aí você parcela uma coisa, parcela outra coisa, parcela outra coisa, parcela outra coisa. Quando você vai ver, o seu orçamento está completamente comprometido. Você perdeu segurança e perdeu liberdade. Porque daí você trabalha para pagar a conta. Então, assim, eu, Jéssica, particularmente, sou bem resistente a parcelas. Eu gosto de ter essa sensação de liberdade, sabe? Eu gosto de iniciar o mês e tomar a decisão do que eu vou fazer naquele mês. E eu sugiro isso para boa parte dos meus clientes, porque eu entendo que a maior parte deles não tem, às vezes tem um fluxo de folga financeiro, mas entende que, assim, quando eu falo fluxo de folga financeiro, não é necessariamente em termos de valor absoluto, ganhar 20, 30, 40, 50, 100 mil reais por mês. Mas é entre compromissos fixos pré-estabelecidos e o que sobra de livre, que tu pode tomar decisões. Se tu tem uma renda, por exemplo, de 10 mil reais, só para deixar redondo, e tu tem comprometido 50%, tu tem comprometido 5%. Mas tu ainda tem 5 mil para decidir o que tu vai fazer. Então, tu tem liberdade. Quando tu acumula dívida de parcela, digamos que tu tenha comprometido 95% do teu orçamento. Aí acabou a tua liberdade. E aí eu, Jéssica, tenho pavor de sentir essa sensação. Não gosto, sabe? Eu não gosto de iniciar o mês de olhar e pensar assim, nossa, meu dinheiro tá todo comprometido. E aí tu pode... Por que eu disse que não tem a ver com valor absoluto? Porque tu pode iniciar o mês com toda a tua renda comprometida ganhando 10 ou ganhando 2. Igual. Ah, Jéssica, mas é muito mais fácil estar com a renda comprometida ganhando 2. Sim. Por isso que o cuidado com parcelamento para quem ganha menos é ainda maior. Como diz o Bruno Benin, tem uma frase que ele diz, que eu acho que foi numa Cintaleb até. Eu não sei a fonte que ele usa, que é que as pessoas mais ricas, elas têm direito de fazer burrada por mais tempo, que elas pouco vão sentir aquele problema. Agora, se eu tenho menor renda, o meu cuidado com isso tem que ser ainda maior.
Porque senão isso vai comprometer completamente a minha saúde financeira, o meu bem-estar, e eu vou iniciar o mês e não vou ter. Então, do ponto de vista prático, o que eu te sugiro? Primeiro, abre os olhos com parcela, porque como mostrou esse estudo, aumenta a impulsividade. Você vai consumir sem pensar quando você tem mais possibilidade de parcela. O exemplo do colchão, que tu foi comprar um colchão de 6 e saiu com um colchão de 12. Você vai ter uma maior impulsividade no consumo. Então, manter-se alerta em relação a isso é muito importante. Porque senão é aquela coisa da frase do Skinner que eu já falei várias vezes. Nós somos livres na medida em que sabemos o que nos controla. Se eu sei que parcela vai me induzir a gastar mais, eu tenho que manter a minha percepção, a minha atenção focada, de modo que eu não seja completamente induzida a comprar aquilo que eu nem precisava. Então, eu preciso estar me mantendo bem atento em relação àquilo ali, né? E aí, a partir disso, desse entendimento de que eu preciso manter a minha atenção, é fazer uma gestão financeira mais minuciosa para olhar e dizer assim, poxa, eu já tenho muitas parcelas. Portanto, está na hora de eu reduzir isso, porque eu estou consumindo completamente meu bem-estar. Pensa só, se tu não fica completamente insatisfeito quando inicia o mês e todo o teu recurso já está comprometido. Vê se isso não gera um baita mal-estar. Então a gente tem que entender que nós somos suscetíveis a esses contextos. Quando a gente está num contexto em que a gente fica muito refém da condição, a gente se sente mal. Só que nesse caso, o que a gente tem que entender é que se tornar refém da condição foi uma construção nossa, foi uma construção sua. Quando você olha e diz assim, meu Deus, o meu orçamento está completamente comprometido esse mês. 98% do meu dinheiro está comprometido. Aí você começa a reclamar dizendo, eu só trabalho e nunca sobra dinheiro e eu tô sempre mal de dinheiro porque isso é comigo que acontece, porque deve ter alguma coisa errada comigo, porque não é possível, eu ganho pouco, não sei o que, não sei o que. Volta a fita e pensa, quem construiu esse nível de comprometimento financeiro foi você. Você foi lá e comprou parcelado no cartão de crédito. Você foi lá e comprou a cama parcelada. Você foi lá e financiou seu carro. Você foi lá e financiou seu apartamento. Você construiu um contexto em que você ficou completamente engessado. Não é o mundo que parcelou as coisas por você. Você parcelou as coisas. Então, olhar para isso com esse nível de consciência e esse nível de autorresponsabilidade é o que vai fazer você mudar essa condição. Porque se você continuar olhando com um caráter de vítima da sociedade, do mundo, do trabalho, que você não ganha bem, que isso e que aquilo, você não vai ter energia suficiente para buscar resolver os teus problemas. Você vai seguir iniciando o mês, olhando o seu orçamento e pensando, o meu dinheiro não dá para nada. Eu só entro o mês e pago conta. E isso é muito ruim. Então, resumindo do ponto de vista prático, cuida com as parcelas. Cuida com as parcelas. Porque, embora você ache que você vai atingir um bem-estar muito grande quando você compra algo parcelado por causa do consumo daquele bem, na prática, o fato de você ir tendo teu orçamento cada vez mais comprometido pode te gerar um grande prejuízo. Então pondera esses aspectos. E lembra que talvez você não seja essa pessoa que tem uma mega folga financeira, uma mega maturidade financeira e uma mega capacidade cognitiva que realmente vai fazer com que parcelas sejam benéficos na tua vida. Na maior parte de nós, meros mortais, um acúmulo de parcelas não vai ser positivo. Para mim, Jéssica, um acúmulo de parcelas não é positivo do ponto de vista psicológico, inclusive. Me incomoda. Eu fico incomodada com olhar lá 10 vezes de não sei o que. Deus me livre, eu não parcelo nada. E olha que protetivo, né? Digamos que aconteça uma catástrofe na minha vida. Eu não tenho parcela para pagar. Agora imagina se acontece uma catástrofe na tua vida. Quantas parcelas você tem para pagar?
Então, do ponto de vista psicológico, aí é uma coisa bem pessoal, como eu mencionei, né? Não é um estudo, é uma coisa bem pessoal. Eu, Jéssica, não gosto, porque psicologicamente ter muitas parcelas não me faz bem, eu não me sinto confortável, então eu não gosto. E aí, falando de parcelas, vamos entrar um pouco nas dívidas, porque é um questionamento bem predominante das pessoas perguntar, tá, compra parcelado, dívida é uma compra parcelada. Mas como que eu gerencio as minhas dívidas caso eu já tenha dívida? Eu vou pagar as menores? Eu vou pagar aquela que tem maior taxa de juro? O que eu faço primeiro? E aí, antes de entrar no aspecto de dívida, eu quero contar sobre um estudo que falou sobre tarefas, né? A psicologia da gestão das tarefas. Porque daí depois a gente vai sair disso e vai ir para o aspecto relacionado às dívidas. Então, são 3 estudos que eu vou mencionar nessa segunda etapa do podcast. Quando a gente está pensando no nosso dia a dia, em termos de execução de tarefas, o adequado seria você começar a fazer uma gestão das tuas responsabilidades, das tuas obrigações, seja elas quais forem, seja no seu trabalho, seja nas suas próprias, né, os próprios compromissos que você estabeleceu com você mesmo, enfim. Tu tem aí uma lista de tarefas a serem executadas no dia. Como que normalmente nós gerimos essa lista de tarefas? O normal é que a gente pegue essa lista de tarefas e olhe em nível de complexidade. E aí tu olha lá aquelas tarefas e pensa assim, nossa, eu tenho essa lista de tarefas extremamente complexa. Eu vou começar pelas mais fáceis, que daí eu elimino as mais fáceis e depois eu deixo as mais complexas para depois e vou ter aquela sensação, né, de progredir. Nossa, eu já andei bastante, agora só falta essas aqui. E aí acontece isso. E aí o estudo partiu desse pressuposto, que nós temos uma tendência a optar por fazer tarefas mais curtas e mais simples e procrastinar tarefas mais complexas. E aí era o desenho experimental, ele subdividiu em 3 grupos e o desenho experimental era o seguinte. Eles estavam com esse objetivo de entender como que nós geríamos as tarefas e como que nós maximizaríamos a nossa produtividade. Então eles fizeram o seguinte, tinham 30 tarefas. Que tarefas eram essas? Eram corretores, supostamente, né, hipoteticamente, eles diziam para que os participantes no estudo se passassem por corretores de imóveis que estavam coletando as informações de 30 imóveis. Para 15 desses 30 imóveis, eles precisariam coletar 3 informações, que se não me engano era o preço, o número de quartos que aquele apartamento ali possuía e tinha uma única, qual era a cidade. Então, essas eram as 3 informações que eles precisavam preencher dentro de uma ficha para 15 apartamentos. Para os outros 15 apartamentos, eles precisavam preencher uma ficha com 9 características. Então, além do preço, número de quartos e cidade, ainda tinha que preencher quantos anos tinha o prédio, enfim, outras características relacionadas ao imóveis. E aí, obviamente, levava mais tempo na execução da tarefa, porque eram 9 informações que tinham que ser preenchidas e não 3. E tinha uma pontuação atribuída a cada uma dessas tarefas. Nas tarefas simples, de 3 informações a serem preenchidas, a pontuação era 1. Na tarefa complexa, a pontuação era 4. E no final, quando somava as pontuações, quem tivesse mais pontuações tinha direito lá a um voucher para troca de produtos realmente. Então, eles tentavam manipular de certa forma para dizer assim, se esforça porque no final tu vai ter algum benefício se tu fizer o maior número de pontos. E aí o objetivo era justamente esse, fazer o maior número de pontos. A partir disso, eles subdividiram essas pessoas em 3 grupos. O grupo 1, eles disseram assim, comece pelas atividades mais curtas. O grupo 2, comece pelas atividades mais longas. E o grupo 3, escolha a atividade que você quer começar. Porque eles queriam justamente avaliar a eficiência da escolha das tarefas. Será que as pessoas, por quererem começar sempre por tarefas mais simples, não estão minimizando seus ganhos?
Será que você, na sua rotina, na sua vida, ao tomar decisões em relação ao que fazer, sempre priorizando as coisas mais fáceis primeiro, você não está minimizando seus ganhos? E aí, por isso que eles fizeram essa subdivisão em 3 grupos, para que eles conseguissem ter esse controle de um grupo que começasse só pela menor, para ver quanto que seria o ganho, de um grupo que começasse só pela maior, mais complexa, e aquele grupo que fosse livre, para que eles pudessem identificar se realmente as pessoas incorriam nesse viés de preferir as coisas mais simples primeiro. Quais foram as conclusões que eles chegaram? Eu até deixei anotado o número de pontuações. O grupo 1, que foi incentivado a começar pela tarefa menor, ele acumulou uma pontuação de 8,81. O grupo 2, que foi incentivado a começar pela tarefa mais longa, né, mais complexa, só que dava mais pontuações, acumulou, e todos eles tinham 15 minutos para executar. E aí pode ser que a maior parte dele nem concluiu as 15 tarefas, né? Eles tinham 15 minutos para fazer o maior número de tarefas que eles conseguissem. O número 2 acumulou 15,15 pontos. E o número 3, que era o grupo realmente que teria liberdade para escolher qual tarefa ele faria, acumulou 11,73. Então percebe, o grupo que começou pelas mais simples, 8. O grupo que começou pelas mais complexas, 15. E o grupo que ficou livre, 11. O grupo que ficou livre, se nós fôssemos completamente racionais, nós íamos querer maximizar os ganhos e nós íamos começar pela mais complexa. Percebe? Porque a mais complexa é a que dá mais. Eu ganho 4 pontos ao invés de 1 ponto. Só que nós também caímos nessa armadilha de escolher a menor tarefa. As pessoas que estavam ali no grupo 3, elas caíram nessa armadilha de escolher a menor tarefa. E aí a pontuação final delas foi menor, consequentemente o ganho delas foi menor, se comparado àquelas pessoas que foram induzidas a começar sempre pela mais complexa. Qual é a conclusão disso? E aí eles introduzem também nesse modelo experimental depois a variável de racionalidade. Lembra que eu comecei a dizer que eu acredito, né? E que o Matheus também me sugeriu que quando nós estamos pensando em parcelamento, aquelas pessoas que eram mais racionais, elas conseguiriam tirar melhor proveito das parcelas? Esse estudo ele prova exatamente isso, que as pessoas que são mais racionais, elas conseguem tomar mais... ter um benefício maior por esta liberdade de escolher e elas tendem a optar mais pelas tarefas mais complexas, que são aquelas que vão gerar maior ganho. E aquelas pessoas que seriam mais irracionais ou mais intuitivas, mais sistema 1, elas tendem a incorrer mais no viés de iniciar pela tarefa mais curta e aí ganhar menos. Na prática, o que isso nos deixa de aprendizado? Que a nossa gestão do nosso tempo, do nosso dia a dia, ela sempre vai estar relacionada com como que nós observamos as tarefas que nós temos que desempenhar e qual o benefício que a gente vê daquilo. E quando eu falo benefício, não é só benefício do ponto de vista absoluto, mas também subjetivo, que é a comparação entre custo-benefício. O quanto de esforço eu vou ter que empregar em troca da recompensa que eu vou ganhar. Se eu não perceber que a recompensa que eu vou ganhar justifica o esforço que eu vou empregar, eu sempre vou estar priorizando tarefas mais simples. Porque elas são as mais fáceis. Elas são as que me esgotam menor o meu esforço. Portanto, eu vou querer empregá-las mais facilmente. E aí, por muitas vezes, nós vamos nos prejudicar querendo fazer só as coisas mais fáceis. E esse estudo é a prova disso. A diferença é bem grande, né? A diferença, começando só pelos fáceis, é 8. Aí depois, tendo liberdade, é 11. E começando pelas mais difíceis, é 15 a pontuação. Então, a pontuação realmente é muito maior para aqueles que começam pelas mais complexas. Que nós nos esforcemos mais e percebamos que
sim, nós devemos olhar para as tarefas mais complexas primeiro. Porque se a gente só fizer as simples, não vai nem sobrar tempo e nem vai sobrar capacidade para que a gente possa exercer as mais complexas. E a gente vai passar a vida inteira fazendo a coisa mais simples. E não vamos evoluir, não vamos sair da zona de conforto. E o que isso tem a ver com dívida? A mesma coisa. Só que daí tem uma contradição aí. E aí eu vou explicar esta contradição, que é bem interessante. Olha só, 2 estudos, tá? Agora já olhando para a dívida. Começando a pensar sobre o aspecto de dívida, de quantas dívidas você tem. Como que é o desenho experimental desse estudo? Ele supõe que as pessoas possuem 6 dívidas e que cada uma dessas dívidas, elas possuem um valor. Então, a primeira dívida, ela é 20 mil não, eu anotei aqui. A primeira dívida, ela é de 3 mil reais e a última dívida, ela é de 60 mil reais, tá? Então, são 6 dívidas. A primeira de 3 mil reais, ela tem uma taxa de juros de 2,5%. E a de 60 mil tem uma taxa de juros de 4%. Então, são 6 dívidas. Suponha que você tem 6 dívidas. Uma menorzinha que custa 3 mil e aí várias outras com valores diferentes, 20, 30, 60, até chegar na de 60. E que a taxa de juro, quanto maior a dívida, maior é a taxa de juro. A de 60 é 4%, a de 3 é 2,5%. E aí, o que acontece no experimento? Você vai ter 25 rodadas no experimento. E eles tentaram supor, né, como seria a tomada de decisão frente às dívidas. Então, eles tentaram fazer um desenho experimental que as pessoas, elas realmente se colocassem na posição de ter várias dívidas com várias taxas de juro diferentes, e eles foram manipulando esse contexto. Então, o desenho experimental era mais ou menos assim. Tinham essas 6 dívidas, diferentes taxas de juros e 25 rodadas. Cada rodada, você ganhava 5 mil reais para que você pudesse usar para abater nas suas dívidas. E aleatoriamente, não tão aleatoriamente, tinha um processo, você ganhava um dinheiro bônus. Então, na 6ª rodada, você ganhava mais 20 mil. Na 12ª rodada, mais 15 mil. Na 19ª rodada, mais 40 mil reais. Então, além dos 5 mil por cada uma das rodadas, você ainda ganhava esses bônus na rodada 6, 12 e 19. E aí você tinha que decidir o que você ia fazer com aquele dinheiro. Um grupo tinha total liberdade de decidir o que ia fazer com aquele dinheiro, inclusive guardar o dinheiro. Então, eu poderia pegar esse dinheiro bônus e, ao invés de abater integralmente na dívida, eu poderia reservar esse dinheiro, investindo a uma taxa de juros de 2%. Um outro grupo precisava obrigatoriamente a cada rodada zerar o seu capital. Então, abater realmente todo o capital nas dívidas. E aí eles começaram a manipular e tentar entender como que era esse contexto, assim, quais eram os resultados que eles iam encontrando. Primeira coisa que eles descobriram, que nós temos uma aversão à conta de dívida. O que é isso? O Richard Thaler, ele estuda muito contabilidade mental e ele diz o seguinte, que quando nós pensamos em dívida, cada dívida é como se fosse uma conta mental. Então, nesse caso, nós teríamos 6 contas mentais. Só que quanto maior o número de contas mentais, maior é o esforço cognitivo que eu preciso empregar para pensar sobre elas. Então, se eu tenho 6 contas mentais, isso vai me sobrecarregando. E aí, do ponto de vista psicológico, quanto maior o número de dívidas, pior. Porque eu tenho um esgotamento das minhas contas mentais, né? Eu fico, meu Deus, é aquele perturbação, eu tenho 1000 dívidas. Se eu tenho uma só, eu tenho uma coisa para resolver. Se eu tenho 6, eu tenho 6 coisas para resolver. E aí, esse estudo, ele chamou isso de aversão da conta de dívida, em que a gente seria avesso a ter um número de dívidas muito grande. Então, nós não estaríamos tão preocupados com o valor da dívida, e sim com o número de dívidas. Dentro disso, as pessoas elas teriam uma maior predisposição a pagar as dívidas menores primeiro, mesmo que tivessem uma taxa de juro menor. Então, primeiro eu quero resolver. Resolve essa, resolve aquela, resolve aquela, resolve aquela.
mesmo que a de 60 mil tenha lá 4% de juro, que é muito maior do que a de 3 mil, que tem uma taxa de juro de 2,5. Então, do ponto de vista racional, qual seria o ideal? Pagar primeiro a de 60. Todo o dinheiro que me entra, eu vou abatendo a de 60, porque a de 60 é 4% de juros. A de 3 é 2,5%. Então, racionalmente, a decisão melhor seria abater a de 60. Só que não é isso que acontece. A maior parte das pessoas, elas vão querer, por causa desse aspecto da aversão à conta de dívidas, que tem todo o embasamento do Richard Thaler, dentro dessa parte de contabilidade mental, as pessoas, elas priorizam o pagamento de dívidas menores, mesmo que a taxa de juros seja menor, em detrimento do pagamento de dívidas maiores, com taxa de juro maior, porque se a dívida é maior, eu não vou conseguir liquidar ela de um tudo. Então, eu prefiro liquidar essa pequena e me ver livre dela, do que ter várias dívidas e não conseguir liquidar nenhuma. Só que isso não maximiza os ganhos, né? Porque no final das contas, a gente acaba pagando mais juro. Portanto, não seria o mais racional a ser feito. E é isso que esse estudo mostra. E aí ele traz, né, técnicas para tentar minimizar esse erro. E aí uma das técnicas mais relevantes que ele testou várias técnicas, desde fazer um agrupamento das dívidas e pagar tudo junto, ou seja, fazer um acordo, né, juntar essas dívidas e pagar tudo junto, até um aspecto relacionado a conseguir olhar a taxa de juro específica, ó, somando todas as taxas de juro, quanto você iria pagar. E assim ele foi implementando essas estratégias. E ele chegou na conclusão de que a melhor estratégia para fazer com que a pessoa realmente, no final de 25 rodadas, tivesse um menor saldo devedor, era puxar a atenção da pessoa para juro. Ficar mostrando, ó, no próximo mês, se tu não abater essa dívida aqui, ela vai te dar mais tanto de juro, e tanto de juro, e tanto de juro. Então, deslocar a atenção para a taxa de juro e quanto que aquele juro vai me gerar de maior despesa financeira no mês seguinte, isso faz com que a gente consiga maximizar melhor as nossas escolhas e no final tenha um saldo devedor de dívida menor. Só que será mesmo que isso é a melhor estratégia do ponto de vista comportamental? Do ponto de vista financeiro, sem dúvida nenhuma. Mas será que ir pagando aquela conta que é a conta com maior taxa de juro, será que isso vai nos aproximar do objetivo final, que é liquidar as dívidas na vida real? E aí a gente introduz um outro estudo que testou exatamente isso. Ele quis avaliar se querer maximizar o aspecto financeiro, o que é maximizar o aspecto financeiro? É eu realmente querer, no final de 25 rodadas, por exemplo, como nesse experimento, chegar com menor saldo devedor de dívida. Será que fazer isso vai me aproximar de forma mais efetiva do meu objetivo, que é liquidar todas as minhas dívidas? Ou será que eliminar contas mentais não seria a melhor estratégia, já que me motivaria? E aí é isso que esse outro estudo faz. E aí é muito interessante, porque diferente de um contexto de laboratório, desse estudo das 25 rodadas, esse outro estudo ele pega dados reais de um banco, com mais de 5 mil clientes com movimentações de pagamento de acordos de dívida. E aí ele fica acompanhando a movimentação dessas pessoas nesses acordos, nessas dívidas, para tentar entender o que essas pessoas priorizaram. Então ele subdivide a análise dele em 3 grupos, né? Aquelas pessoas que meio que abandonaram e não estão mais pagando nada. Aquelas pessoas que foram pagando, mas que não tiveram sucesso ainda de liquidar todas as suas dívidas. E aquelas pessoas que realmente alcançaram o sucesso. Ou seja, liquidaram todas as suas dívidas nesse período em que eles estavam coletando todas essas informações. Era uma financeira mesmo, né? A base de dados era uma financeira de renegociação de dívida. E aí, olha que interessante a conclusão que eles chegaram. Que aquelas pessoas que tinham um maior número de dívidas
e que foram diminuindo o número de dívidas, e não necessariamente a dívida mais cara, mas foram eliminando contas mentais de dívida, essas foram as que comporam em maior número aquelas que realmente tiveram sucesso. Dito isso em outras palavras, do ponto de vista comportamental, e mais do que do ponto de vista comportamental, mas do ponto de vista de tu realmente chegar no teu objetivo final, que é liquidar as tuas dívidas, segundo este estudo, mais vale você realmente priorizar o teu aspecto psicológico de percepção de progressão, que é meio que tu ter aquela sensação de que tu está progredindo. Liquidou uma dívida? Nossa, senti que progredi, porque eu paguei, eliminei uma conta mental de dívida. Lembra da aversão à conta de dívida? Eliminei. Aí fui para outra, eliminei. Fui para outra, eliminei. Vai dando aquela sensação de eu estou vencendo, eu estou vencendo, eu estou vencendo. Eu já fiz um episódio aqui falando sobre a hipótese do gradiente de meta, né? Que quanto mais perto a gente se sente da meta, e isso não nesse caso não necessariamente precisa ser do ponto de vista absoluto, mas do ponto de vista psicológico, né, subjetivo, perceber que tu tá avançando, que isso gera uma motivação a mais, que você se engaja melhor no processo, porque você tem aquela sensação de progresso, e nós somos muito suscetíveis ao progresso. Nós somos suscetíveis ao progresso, inclusive do ponto de vista ilusório. Se nós nos iludirmos que estamos progredindo, e nesse caso é quase uma ilusão do progresso, porque eu progredi no caso de eliminar uma conta de dívida, mas não de diminuir meu saldo devedor. Porque eu continuo, né, com um saldo devedor, em que, na verdade, por ter uma incidência de juro maior, eu vou gastar mais. Porque eu não paguei a dívida mais cara, eu paguei a dívida mais barata. Só que ela era menor, e eu consegui liquidar ela. Só que o que eles mostram é que o fato de eu conseguir liquidar a dívida menor vai me gerando mais motivação para eu seguir no processo. E aí eles conseguem comprovar com dados reais que, mesmo que não seja a estratégia mais racional a ser tomada, sim, vale a pena você priorizar o pagamento de dívidas menores e liquidá-las do que ficar focando em pagar a dívida maior que tem a maior taxa de juros. Isso é bem interessante, né? Óbvio que isso foi um estudo e que a gente não pode generalizar, e que se a gente conseguir testar algumas outras hipóteses, por exemplo, e percebendo esse progresso que nem esse outro estudo fez, destacando a questão da taxa de juros e percebendo e meio que criando uma... Por exemplo, se você criar uma planilha e você ir percebendo ali quanto que você está economizando de juro por fazer aquele acordo, isso pode te gerar uma impressão de progresso. E aí a gente pode somar essa necessidade que nós temos de percepção de progresso para nos mantermos motivados com o aspecto financeiro. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos desconsiderar o fato de que eu preciso me sentir progredindo. Se eu não sentir que eu estou progredindo, a minha motivação vai diminuir, eu vou procrastinar mais, eu vou me frustrar mais, e pode ser que eu não consiga me manter fazendo e empregando o esforço necessário para atingir aquele objetivo, que no caso é pagar a dívida. Portanto, se eu conseguir juntar esses dois aspectos, percepção de progresso, com uma planilha mostrando quanto de taxa de juros tu vai economizar por abater a conta que tem maior taxa de juros e não a menor. Meio que tu criar, assim, uma estrutura para te auto-motivar. E aí tu perceber esse progresso, pode ser que também tu consiga juntar esse progresso com o benefício financeiro de quitar uma dívida mais cara. Só que se nós olharmos friamente para a dívida mais cara, como boa parte das pessoas que tratam só de finanças brutas vão dizer, pague a dívida mais cara, e esquece que você é suscetível ao progresso, a sua chance de falhar é menor.
Desculpa. Se tu olhar só para a questão de pagar a dívida mais cara, a sua chance de sucesso, ela vai ser menor. Portanto, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, né? Porque não adianta simplesmente a gente olhar do ponto de vista prático e esquecer do ponto de vista comportamental. Porque daí eu vou me colocar num maior risco de fracasso. Simplesmente porque eu desconsiderei o fato de que nós, seres humanos, somos sensíveis ao progresso. E nisso, eu puxo uma outra discussão que eu recebo na caixinha todos os dias. Jéssica, é melhor eu primeiro fazer a reserva ou é melhor eu primeiro pagar as minhas dívidas? Isso vai da mesma forma que essa discussão de juntar comportamento com tomada de decisão de dívida qual pagar, e aí com aspecto absoluto, essa discussão de fazer reserva primeiro e depois pagar dívida entra no mesmo aspecto. Se a gente for pensar do ponto de vista prático, paga primeiro as dívidas e depois faz a tua reserva. Só que percebe que se tu estiver te esforçando um monte para pagar as tuas dívidas e você não vê nunca uma motivação de que, nossa, olha, meu dinheiro está crescendo, eu estou investindo, eu estou conseguindo ter mais segurança, a minha percepção de segurança está maior. Se tu não conseguires perceber isso, tu te desmotiva. E aí pode ser que tu não consiga nem montar tua reserva, muito menos pagar as tuas dívidas. E aí tem um aspecto também de traço de personalidade que vai envolver, né? Você tem que se entender. Por exemplo, eu, Jéssica, por ser neuroticista, que tem essa predominância de um pensamento negativo, eu certamente, para o meu perfil comportamental, o melhor seria pagar as dívidas logo. Por quê? Porque se eu tivesse dívida, aquilo ali ia me perturbar tanto que não era coerente eu mantê-las. Agora, se tu pega uma pessoa extremamente extrovertida, para essa pessoa extrovertida, vale fazer no paralelo, construindo a reserva e pagando a dívida. Porque daí ela vai se sentir motivada, porque ela é muito pra frente, assim, ela é uma pessoa muito pensamento positivo e ela gosta de ver as coisas andando e tal. Então, para ela ver que ela tá tendo uma recompensa daquele esforço é importante. Então, ir montando uma reserva paralelamente a quitar as dívidas, para um extrovertido pode fazer sentido, para um neuroticista não. Então, a gente tem que muito se autoconhecer para entender o que faz sentido para a gente, levando em consideração que, independente do nosso traço de personalidade, todos nós vamos ser suscetíveis ao progresso. Então, esse aspecto, por exemplo, da dívida e da reserva, olhando friamente para o ponto de vista financeiro, mais vale quitar as dívidas primeiro. Como que eu posso perceber progresso ao quitar as dívidas e não me frustrar que eu não estou montando a reserva? Construindo uma estrutura de controle que te permite perceber o progresso. Quanto de juros tu está deixando de pagar, que tu está conseguindo construir uma liberdade financeira maior, porque você está quitando as dívidas e está eliminando as parcelas da sua vida. Então você tem que sempre pensar nisso, assim. Acompanhar o progresso faz com que você se sinta mais motivado a se manter. E isso também diz respeito à gestão de dívidas, e isso também diz respeito a compras parceladas, e isso também diz respeito a o seu dia a dia nas suas tarefas, como eu dei o exemplo que eles trataram aqui das tarefas de corretores, né? Os corretores conseguiram melhor desempenho aqueles que foram pelas mais complexas. Só que a gente tende a ir pelas mais simples justamente buscando percepção de progresso. Como que então eu consigo ter melhor efetividade nos meus ganhos e tentar manipular uma percepção de progresso em atividades mais complexas? Aí você vai ter que analisar o seu caso, né, o seu dia a dia, para conseguir construir aí essa percepção de progresso. Mas o que a gente tem que entender é que a gente tem essa suscetibilidade a essa percepção de progresso e isso vai direcionando a nossa motivação para fazer com que a gente se mantenha ou não naquela direção. Do ponto de vista prático, você tem que se entender e, mais do que isso, você tem que fazer aí um mapeamento das suas dívidas, caso seja o seu caso,
e aí tentando se beneficiar desses dois aspectos juntos, progresso e pagar dívidas. Então, mapear aí o que tu tá economizando de dívida, de juros, para tentar ir manipulando essa questão de percepção de progresso. Certo? Era isso que nós tínhamos para o episódio de hoje. Esse tema eu acho que é interessante, porque é um tema bem prático, né, para o nosso dia a dia, mas que traz todos esses aspectos comportamentais por trás dessas questões de parcelamento, de por vezes a gente colocar muitas parcelas e a gente... É interessante, eu estava falando dessa questão de progresso, se eu encho o meu orçamento de parcela, eu também tenho uma dificuldade de perceber progresso, né? Porque é como se a minha vida não andasse, eu ficasse sempre pagando aquelas parcelas. Então, somado a tudo que eu falei, meio que o podcast ficou separado em duas partes, mas juntando tudo isso, olhar para as parcelas também, para um número de parcelas muito grande no teu orçamento também pode ter prejudicado o ponto de vista de tu perceber progresso, como se tu estivesse sempre pagando conta e aí tu não percebe que tu está progredindo na vida. Então, tome cuidado com isso também. Certo? Meu muito obrigada se você gostou desse episódio, se você está pensando aí em pessoas que têm muita dívida ou pessoas que têm muita parcela, compartilhe, que eu acho que enquanto mais a gente conseguir fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, a gente vai melhorando a tomada de decisão de todos com dinheiro e fazendo com que todos consigam ter uma vida melhor. Enfim, meu muito obrigada e até a semana que vem.